Olá! Você tem vontade de fazer um experimento, alguma coisa diferente com seus alunos, mas na escola que você trabalha não tem um laboratório, não tem um espaço adequado ou não tem material necessário? Você conta ou eu conto, Pio? Esse vídeo é pra você! Uma alternativa para esse problema que muitos professores vêm adotando é a utilização de simuladores. O que é isso? São programas, pode ser site ou aplicativo, que vão simular alguma coisa da vida real, seja um experimento, algum problema, qualquer coisa nesse sentido. No vídeo de hoje eu vou falar de um simulador que ele é bastante conhecido, assim, ele é o nosso queridinho, né? Porque além dele ser fácil, prático, ele é gratuito, que é o PET. Em gratuito, eu vou deixar um asterisco aqui do lado e no decorrer do vídeo eu explico por quê. O PET ele abrange vários conteúdos de várias disciplinas e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode utilizar ele. Vocês vão ver que é uma coisa muito simples, vou dar algumas sugestões no final do vídeo. Então, antes de eu falar isso, você já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo no canal, que toda semana tem vídeo novo. E já aproveita para dar um like nesse vídeo, que assim você me ajuda a compartilhar para outras pessoas. Eu vou explorar o site junto com vocês. Então a primeira coisa que você vai fazer é ir lá no Google e digitar PET, P-H-E-T, ou então você já pode clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, que ele já vai te redirecionar para essa página aqui que você está vendo. Então, quando a gente entra, você tem duas opções. Você pode já entrar e simular o seu conteúdo, né, fazer as simulações, ou então você pode se registrar primeiro. É obrigatório ter o registro? Não. Eu já tenho o registro, meu já está no meu e-mail, no caso, mas durante o vídeo eu vou explicar para vocês por que é interessante ter esse registro, que é super simples, é super fácil e é gratuito. Vamos entrar então e explorar um pouco o site. Quando você clica Entre aqui e Simule, você já é redirecionado para essa página aqui. Não sei se está dando para ver, mas tudo isso aqui que está mostrando já são as simulações. Caso o seu site ele esteja em outro idioma, pode acontecer, como é que você muda? Você vai lá no final da página e aqui nessa opção aqui, que tem essa terra, você clica em português. Pode ser que ele esteja em inglês, às vezes já aconteceu. Enfim, o site ele já está bem organizado, já estruturou aqui, ele classifica cada uma dessas simulações e no canto esquerdo você já consegue ver como é que está mais ou menos organizado. Então eles estão organizando em termos de conteúdo, física, biologia, química. A gente tem por nível de ensino, ensino fundamental, ensino médio, até graduação tem. Ou por dispositivo, que é como assim, tem alguns simuladores que funcionam em iPad, tem outros que não, então ele faz já essa divisão para vocês. Vamos ir por partes então. Eu vou começar a mostrar uma simulação de cada e vocês vão ver que é muito tranquilo. Vamos começar pela física então. Quando a gente clica em física, aqui embaixo já aparecem todos os conteúdos assim que tem as possíveis simulações. Você já pode direcionar isso para um conteúdo que você queira passar para os seus alunos. Mas no mais a gente tem várias opções aqui. Antes de mais nada, eu só queria explicar uma coisa que eu sei que às vezes gera um pouco de dúvida. Eu não vou usar os termos corretos porque eu não sei, mas eu vou tentar explicar da melhor forma. Aqui a gente tem a simulação, tem o título, vocês podem ver que tem uma imagem, para você já ter uma prévia de como que é a simulação. E aqui do lado a gente tem um quadradinho, não sei se dá pra ver. A gente pode ter três tipos de quadradinho. Pode ter esse aqui que é um cafezinho, esse aqui que é tipo um escudo com um sim, com um S, e esse F aqui embaixo. O que isso significa? Toda vez que tiver esse café, significa que você vai ter que fazer um download para rodar o seu simulador. Então, você precisa baixar alguma coisa para você conseguir abrir ele. Quando tem esse aqui, esse símbolo aqui, ele já roda no próprio navegador, você não precisa baixar nada. Você só dá play e ele já abre a simulação. E esse F aqui é daquele Adobe Flash Player, então você precisa ter ele baixado, acho que é o 8, para você conseguir rodar. Como é que eu sei se está baixado ou não? Você clica nele e põe para rodar. Se não rodar é porque você não tem no seu computador. É bem simples, mas aí ele já te dá a opção de baixar também. Então, como vocês podem ver, existem vários mesmo. Então, a gente tem de radioatividade, forças e movimentos, tem de imã, de ultravoltagem, gente. O que é isso aqui? Tenho até medo de clicar numa coisa assim. Criatividade é tudo, né?
Então, vocês podem perceber que tem alguns que são interdisciplinares, que vocês podem usar na física ou na química. Eu vou abrir esse aqui, rampa, forças e movimento, porque eu adorava fazer exercício disso em física. Acho que era o único que eu conseguia fazer. Então, lembra que eu falei que tinha um cafezinho? Isso significa que você vai ter que baixar. Ele pode dar um aviso de que isso pode modificar o seu computador, não sei o que, mas pode aceitar que é tranquilo. Enquanto acaba de baixar, vou mostrar só para vocês o seguinte. É interessante porque toda simulação, ela tem essa parte aqui embaixo, que ela vai te contar o quê? Vão te dar informações sobre ela, sobre a simulação. Vamos supor, você clica aqui em sobre. Então já tem quais tópicos, né, quais conteúdos ela abrange. Tem uma breve descrição aqui de como que é a simulação. Aqui já tem os objetivos de aprendizagem. Então, para você, professor, essa parte ela é bem interessante mesmo. Tem aqui um outro tópico, né, para professores. O que é isso aqui, gente? Vários professores já utilizaram esses simuladores em sala de aula com seus alunos. Então aqui é mais uma parte tipo de relato de experiência. Eles postam no PET algumas coisas, algumas aulas que eles usaram, como que eles usaram, algumas atividades. Então é bem interessante. Para você ter acesso é só clicar aqui. Mas aí que tá. Você só consegue fazer o download do documento se você tiver um cadastro no site, que é igual eu falei, simples, fácil e gratuito. Não é obrigatório, só se você quiser baixar esse conteúdo. Mas ele deixa bem claro aqui. Então, para que ele usou atividade? Para os alunos levantarem hipóteses, foi uma atividade de 60 minutos. Se eu quiser baixar e dar uma olhada, eu só baixo aqui, vou deixar ele abrir, enquanto isso manter. Assim que o download estiver concluído, você vem aqui, abre e já vai direcionado, né? Então a gente tem aqui a atividade que aquele professor utilizou, algumas questões, ele fez como se fosse uma atividade investigativa. Então você meio que direciona os alunos na simulação e eles têm que responder de acordo com o que eles observaram. Se você tem dificuldade em inglês, sem problema, né? Usa o Google Tradutor, porque a maioria desses documentos já estão em inglês. Mas vamos voltar para a nossa simulação. Deixa eu fechar aqui. Ó, já baixou então, você clica nesse arquivo que você baixou e ele já vai iniciar a simulação. Às vezes demora um pouquinho para iniciar. Mas é interessante que assim que abrir, ó, já abriu, você tem uma ideia do todo primeiro, porque são várias ferramentas. Então, depende da abordagem que você utilizar, dá para usar muita coisa aqui. Esse aqui é o típico exercício de uma pessoa empurrando algum objeto em uma rampa inclinada. Olha só que legal. Você pode mexer na inclinação da rampa. Aqui no lado direito, né? Se você já quiser um grau, um ângulo específico, você já coloca. Então, vamos supor, eu quero 40 graus. Aí eu já ponho. É interessante que você pode mudar o objeto. Então, aqui eu tenho um caixote de 100 quilos. Eu posso empurrar um arquivo. Gente, posso empurrar até um cachorro. Olha só, quem nunca, né, empurra um cachorro numa rampa inclinada? Então, é bem legal. Eu não vou pegar o cachorro não, porque eu sou contra os maus tratos. Eu vou empurrar uma geladeira, um refrigerador aqui. Você pode ter um muro no final, você pode tirar um muro. Se você quiser também, é legal que você pode colocar aqui no lado, tá vendo, em muros? Bate e volta, é quando tem uma mola. E aí você empurra, você pode empurrar para a esquerda ou para a direita. E ele mostra um diagrama de força, né? Então isso é bem interessante. Ai, meu Deus. E aí a mola bate, é muito legal, gente. Uma outra opção também que você tem aqui, se você quiser desconsiderar o atrito, o que você faz? Coloca uma superfície de gelo. Gente, claro, quem nunca empurrou um livro em uma superfície de gelo, né? Típico problema de física. Não sei se dá pra ouvir, mas tem até efeitos sonoros, o que é bem legal. Então, no mais é isso. A gente pode mexer em várias opções aqui. Você pode definir a angulação, se o muro tem ou se fica sem muro. Se você pode colocar a mola, né, pra ser um bate e volta. Então aí fica aí, eterno. Enfim, aqui em cima, não sei se vocês conseguem observar, mas a gente tem outras abas. Então a gente tem um atrito, tem gráfico de força, que mostra a força aplicada em função do tempo. A gente tem aqui até no final um joguinho que você pode utilizar com seus alunos. Que esse joguinho é o seguinte, esse robô ele tem que descarregar as coisas
né, até a casa, então você tem que usar o teclado para colocar o objeto aqui em frente à porta. E ele tem uma energia. Então aí tem a somatória das forças. Enfim, eu sou péssima nesse jogo. Mas você pode utilizar ele com seus alunos, porque você vai estar trabalhando conceitos que são considerados difíceis, mas de uma forma lúdica, né? Eles vão aprender às vezes jogando, brincando, e esse é o diferencial numa aula. Vamos voltar então? Vamos para a nossa próxima simulação, que aqui é do conteúdo de biologia. Então a gente clica, mesmo esquema, vão aparecer todas as simulações aqui. Vocês podem observar que tem algumas, densidade, escala de pH, que você também tem a possibilidade de utilizar em outras disciplinas. Eu vou escolher essa aqui de seleção natural, porque eu amava essa matéria. Nossa, eu gostava muito de estudar. Lembra? Observa que tem um cafezinho aqui, significa que eu vou ter que baixar o arquivo para eu conseguir rodar minha simulação. Vou aqui manter. E mesmo esquema, embaixo a gente tem as informações, quais tópicos eles abrangem. Enfim, o meu já baixou, eu já vou abrir aqui pra gente ter uma ideia de como é que é. E, ai gente, que bonitinho. Olha só esse coelhinho. Ai, muito fofo. Deixa eu pausar aqui, só pra vocês olharem como é que funciona. Então a gente tem aqui o coelhinho, né, no ambiente dele. Você pode adicionar uma mutação, uma pele marrom, rabo longo, dente longo. Você pode mudar em fatores de seleção, em lobo, comida, pode mudar até o clima, que é bem interessante. E aqui embaixo a gente tem um gráfico da população em função do tempo. Então, aí você vai acompanhando isso. Eu vou dar play na minha simulação e eu vou adicionar um amiguinho pra ele, né? Porque eu acho que a companhia sempre é bom e espero que não seja um macho, uma fêmea, porque, ixi, já era. Nossa, o simulador enganou, que ele falou que era um amigo. Pelo visto era um casal e, gente, eles reproduzem muito rápido. Vou colocar então aqui uma mutação, pele marrom. E aí na próxima geração ela já entra, o que é bem legal. Gente, eles reproduzem muito rápido. Vou colocar uns lobos. Nossa, vem muito lobo. É um pouco violento, né, assim, mas a natureza também é, então faz parte. Não sei se tá dando pra perceber, mas aqui você consegue trabalhar aquela questão da camuflagem. Então, nesse caso, nesse ambiente aqui, os coelhinhos brancos, eles se destacam mais do que o marrom. Então, eles ficam mais, assim, susceptíveis a ataques de predadores. Então, agora você viu, tem muito mais marrom do que branco. Ou então, a gente pode fazer isso mudando o clima, né? Vou lá no Ártico. E agora o marronzinho, ele ganha mais destaque. E o nosso gráfico aqui já está muito doido. Então você tira o zoom e você vai vendo aqui a população. Ela cresce, dá uma estabilizada. E é isso. Você vai mexendo aqui, dente longo. Você pode adicionar várias mutações. Ou então você não pode fazer nada. Se você não quiser fazer nada e deixar aí rolar, deixa eu ver o que acontece. Não sei realmente. Mas para o professor de biologia é interessante trabalhar isso. Ainda mais questões de mutação. Às vezes os alunos confundem muito. E essa questão de reprodução é muito bizarra, né? Do nada... Ai, perdi o jogo. Meus coelhos tomaram conta do mundo. Gente. Ia ser um mundo melhor, né? E aí, se acontecer isso, você clica aqui de novo. Sua simulação, ela já inicia do zero. Eu não sei se eu falei isso antes, mas toda simulação você tem essa opção de reiniciar tudo. Então, deu alguma coisa errada? Sem problema, volta tudo do zero. E é isso. Então, muito interessante essa de biologia, né? Vamos para a nossa próxima matéria, que eu sou suspeita, mas é a que eu mais gosto, que é a parte de química. Química também a gente tem várias opções de simulação. Eu vou mostrar essa aqui, que eu já utilizei ela em sala de aula, que essa aqui é de concentração. Quando eu utilizei era para alunos de segundo ano, que a gente estava iniciando soluções e foi muito interessante. Lembra que eu falei que quando tem um escudinho não precisa baixar? É só dar o play que ele já roda aqui no próprio navegador, como vocês estão vendo. Então, como é que é essa simulação? Você tem aqui a bacia, aí você pode colocar até 1 litro de água. Vou colocar aqui, tá um pouco claro, não sei se dá pra ver. Posso adicionar água ou posso tirar também, lembrando do consumo consciente, né? Enfim, vou colocar aqui uma certa quantidade de água.
que a gente pode fazer? A gente vai preparar uma solução. Então aqui eu tenho o meu soluto, nesse caso é suco em pó. Eu posso adicionar ele em forma de sólido ou em forma de solução, que é legal também trabalhar com isso. Mas suco em pó é porque é o exemplo mais básico que a gente inicia a matéria de soluções. É interessante assim, é o mais simples, a gente começa sempre do mais simples para o mais complexo, né? Pelo menos acho que é a lógica. Então você adiciona aqui e vou colocar meu suco em pó na solução. Não sei se está dando para ver, mas a solução ela vai mudando de cor no decorrer, né? Quanto mais soluto eu coloco, mais intenso, mais vermelho fica a minha solução, o que é bem interessante. E eu esqueci da parte mais importante, gente. Tem esse equipamento aqui do lado, super moderno, que se você põe ele aqui, ele vai medir a concentração da solução. Então você pode acompanhar. Quanto mais soluto eu coloco, tá vendo aqui a minha concentração ela aumenta? Então isso é bom eles terem essa noção, os alunos. Chega um ponto que a minha solução ela fica saturada. Então aqui não sei se está dando também para enxergar, mas no fundo eu tenho a formação de precipitado. Aqui, vou tirar a água para vocês verem. Se eu tiro toda a água, olha só o que ficou aqui no fundo. Então a gente teve formação de precipitado. Eu posso tirar a água ou então eu posso fazer assim. Eu adiciono a água e aqui embaixo eu tenho, tá vendo? Tá escrito evaporação. Eu posso colocar uma taxa alta de evaporação. E aí, evaporar é tirar o solvente, né? No caso, a água. Então aqui a gente tem formação desse corpo de fundo. E é interessante porque você pode fazer isso para vários solutos. Então você pode fazer para o permanganato de potássio. Aí no caso sua solução vai ficar roxa. Você adiciona aqui e olha, ele satura, a solução fica saturada muito mais rápido. E você vai acompanhando a concentração no decorrer desse experimento, que é bem interessante. Então dá para trabalhar várias coisas. Quando eu trabalhei, os alunos gostaram bastante. Eu vou contar depois como é que foi essa dinâmica. Mas seguindo, a gente tem mais outros dois conteúdos. Tem aqui Ciências da Terra, e que vai ser legal para o professor de Geografia. Tem simulações de geleira, tem de placas tectônicas. Uma outra disciplina também que é bem legal é de matemática. Eu senti falta, eu acho que eu nunca fiz simulação de matemática na minha educação básica. Gostaria de ter feito. Então a gente tem aqui sobre área, sobre fração, tem até série de Fourier, gente, eu vi isso na faculdade, em cálculo de várias variáveis. Resistência de um fio, igual eu falei, tem aquelas simulações que você consegue utilizar em mais de uma disciplina, mas tem outras que são um pouco mais específicas. Tem aqui essa de proporção, não, muito bacana. Vale a pena você, professor, dar uma conferida aí. Como que você pode utilizar esses simuladores? Bom, você pode pensar em dois caminhos. O primeiro é o seguinte: se na sua escola tem um laboratório de informática, que os alunos têm acesso fácil, que os computadores funcionam, então você pode pensar em uma atividade em grupo, levar os meninos lá para o laboratório e passar alguma atividade, algum roteiro, alguma atividade investigativa, que na medida que eles vão mexendo no simulador, eles vão respondendo a atividade e no final você faz uma sistematização geral desse conhecimento. Ou então, se a sua escola não conta com esse laboratório de informática, tá tudo bem. Você pode pensar em levar para a sala de aula e projetar, às vezes, lá na parede, ou usar uma televisão, se tiver, porque aí, na medida que você vai passando conteúdo, você pode mostrar a simulação. Foi o que eu fiz no caso da matéria de soluções. Então, foi uma aula bem interativa. À medida que eu fui explicando a matéria, eu deixei meu computador lá com a simulação já aberta, então tinha uma TV no centro, assim, da sala, e a gente foi interagindo. Então eu falava com algum aluno, vai lá e adiciona tal coisa, ou vai lá, mede lá a concentração da solução, adiciona água, mede a concentração de novo. Então a gente fez uma aula assim, bem dinâmica, os alunos gostaram, deu super certo e foi uma coisa diferente, né? Quebra um pouco essa rotina de só usar o quadro, que às vezes a gente precisa recorrer a outros tipos de abordagens. Outra opção também que eu esqueci de falar é que existe o aplicativo do PET. Então você pode baixar o aplicativo e se você não quiser fazer essa forma, cada aluno pode ter lá no seu celular e você passa o roteirinho, eles sentam em dupla, em trio ou individual mesmo e resolve a atividade. Só um detalhe, né? Lembra que eu falei do gratuito, que eu coloquei o asterisco aqui do lado? Por quê? Eu fui baixar no meu celular, o meu celular é da Samsung. Então, eu consegui baixar sem problema nenhum.
Mas quando eu fui baixar no meu iPad, eles cobraram R$3,90. R$3? R$3? Provavelmente quem tem iPhone, né, dessa linha então, da Apple, eles cobram essa quantia. Que por mais que talvez seja um valor assim simbólico, a gente sabe que não são todos os alunos que têm condições de pagar para um aplicativo. Então você pode ter outras abordagens, você pede para fazer em dupla, às vezes o colega tem um aplicativo, enfim, você pensa em alguma forma que seja melhor para a sua sala de aula. Mas cuidado, porque nem tudo são flores. Toda simulação, sem exceção, ela vai ter limitações. Então cabe a você, professor, identificar quais são essas limitações, deixar isso claro para o aluno, deixar claro qual que é o objetivo da sua aula ao utilizar a simulação, porque se você deixar isso muito solto, o seu aluno ele pode adquirir algumas concepções alternativas sobre o assunto. Então muito cuidado com isso aí, porque às vezes a gente acha que o simulador vai resolver todos os nossos problemas e não. Pensa nele como uma ferramenta complementar à sua aula. Então, vai ser mais uma coisa que você vai usar para ajudar no entendimento dos alunos e não a única coisa exclusiva. Bom, gente, então é isso. Já até peguei o pio para despedir. Se você já utilizou o PET com alguma sala de aula, conta pra gente como é que foi essa experiência, qual simulação você usou, se deu tudo certo. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. O Pio já quer ir embora. Que foi? Vambora! Vamos! Manda um beijo pro pessoal. Então, gente, um beijo e até o próximo vídeo.